acabado e graças a Deus, obrigado a todos os irmãos que participaram, se envolveram, podemos ter mais uma semana de comunhão aí, louvado seja o nome do Senhor, amém? Irmãos, nós estamos vindo a tratar de um assunto interessante, difícil, em Romanos, e que vai do capítulo 14, versículo 1, não sei se os irmãos repararam, até 15, versículo 13. Próxima mensagem, a partir do versículo 14, será já um assunto ligeiramente diferente. O versículo, tal é a importância, irmãos, da comunhão entre os irmãos e da forma de lidarmos dentro da igreja com as nossas diferenças, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, usou todo o capítulo 14 até 15, versículo 13. Hoje iremos terminar, assim nos permitindo Senhor, este assunto, com o versículo, então, Romanos 15, 1 a 13. E não, se você ficar de pé para ler a palavra do Senhor, irmãos, os irmãos sabem que ainda antes, mas pode ser, irmãos, amém, eu disse ainda antes de nos levantarmos, mas tudo bem. E agora vamos ter que levantar mesmo. Amém, irmãos? Então podemos ficar de pé e vamos ler então a palavra do Senhor e depois eu faço o comentário. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 15, versículos 1 a 13. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar da forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deu-lhe um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à vontade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te levarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cante de alegrias aos gentios com o povo dele. E mais, louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, e estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Oremos, amado Deus, Senhor nosso, que a graça do Senhor seja sobre nossas vidas agora, a palavra seja ministrada conforme está escrita e seja para nossa instrução, correção, advertência, que possamos louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uns podem ficar sentados, amém? Eu estava dizendo, os irmãos sabem que os capítulos e versículos na Bíblia, a determinação de capítulos e versículos, foi colocada mais tarde, não é canónica, tá? Significa não é de inspiração divina, assim como os títulos, tá? Se o irmão olhar na sua Bíblia, se você está usando a versão oficial da nossa igreja, você vai encontrar o tema no versículo 14, o título diz assim: os fracos e os fortes. Amém? Você vai reparar que você vai encontrar outro título no versículo 14, acima do versículo 14. Consegue confirmar na sua Bíblia? Diz assim: Paulo ministra aos gentios. Amém? Então faz a secção completa do capítulo 14, versículo 1, ao capítulo 15, versículo 13. Tá? Não coloque a sua atenção, por isso, amados irmãos, nós temos de ter cuidado, que a nossa tendência é esta: você mudou de versículo, muda de assunto, ou você muda de capítulo, definitivamente muda de assunto. Não necessariamente, é uma carta, tá, que foi escrita, e Paulo, nesta secção longa, ele fala da necessidade de unidade entre os irmãos e da comunidade com diferenças. Então, concluindo hoje o texto um pouco mais longo, para que nós possamos chegar a uma conclusão. E de introdução, irmãos, eu quero lembrar qual é o propósito da nossa salvação. Deus nos salvou com o propósito de nós glorificarmos a Ele, amém? Para que a glória seja para Deus. Nós falamos de salvação individual, quando nós dizemos assim: Deus me salvou, amém? Ele me salvou para que eu glorificasse Ele, me salvou para a glória dEle, amém? Acima de qualquer outra coisa. Claro que livrou-me da condenação eterna que eu merecia, para que o nome dEle seja glorificado em mim. Ele enviou o seu Filho, e o Filho fez o que agradou ao Pai, em primeiro lugar, amém? A glória sempre a Deus.
E às vezes, meus irmãos, a gente, com este entendimento claro da individualidade da salvação, nós esquecemos da coletividade da salvação. Que é o facto de que Cristo morreu agora de uma forma coletiva, abrangente, por nós, para que nós, juntos, glorifiquemos a Ele. Por isso, eu lembro mais uma vez aos irmãos, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Amém? Nós somos parte da noiva do Cordeiro, uma que vai ser apresentada ao noivo Cristo no dia final. Amém? Para todo sempre estar com Ele, como um só. Amém? É tão importante pensarmos nisso. Muito difícil, especialmente nos nossos dias. Nós temos uma tendência a pensar em nós mesmos. Tudo é desenhado a favor de nós, tudo é pensado a favor de nós. Você começa a ser o centro desde que você é criança e vai para a escola e quer ser, e aqui na América é muito forte isso, a criança mais popular da escola. O aluno com melhores notas, o melhor de não sei quantos, e a coletividade vai ficando de lado. A gente cresce nesse ambiente, tornamos-nos um pouco de forma egoísta e temos dificuldade depois em lidar. Para mim, quanto a mim, uma das coisas que ajuda muito nisso é a ideia também americana, e os irmãos sabem o quanto eu amo este país, a minha nação. Não estou de uma forma alguma denegrindo este país, pelo contrário, é a minha nação, eu amo os Estados Unidos. Mas quantas vezes nós entendemos, irmãos, que é muito costume aqui, a criança acaba o high school, criança, com mentalidade de criança, e vai para o college e vive sozinha, nunca mais volta para a casa dos pais. Depois, quando tem já para aí 30, 35 anos, pensa arranjar uma pessoa companheira. A pessoa já viveu tantos anos sozinha, tão individualista, que a pessoa não tem capacidade mais de se unir com ninguém, nem dividir nada com ninguém. Muito menos submeter-se a outra pessoa. Não existe mais. Porque a pessoa já foi habituada àquilo que já teve aqueles anos todos. Nos anos mais cruciais da adolescência e juventude, onde todas as asneiras são feitas. Todos os erros são cometidos. Então não funciona. Então, qual é o modelo bíblico? Sai da casa dos pais para casar. Simples. Simples. É modelo bíblico, não foi que inventei. Tá? E você, se tem mais de 40 anos, foi assim consigo. Só agora é que mudou, né? Agora é que mudou. Se você foi criado no seu país de origem, né? Vamos aqui Portugal, Brasil, França, por certo que era assim. Você sai da casa dos pais para casar. Né? Aqui as coisas não são tanto assim, ou têm se tornado cada vez pior e fica cada vez mais difícil. Hoje tenho colegas americanos que dizem, não, que foi para a escola, vai embora. Só estou à espera que acabe a school. Really? Então e depois? Como é que fica? E temos essa individualidade toda. Uma das razões sérias que do número de divórcios aumentar cada vez mais tem a ver com esse período, garanto aos irmãos. Por certo que tem. Porque obviamente a pessoa vive do seu jeito, vive da sua maneira. Mas às vezes na igreja pensamos assim, o que é que isso tem a ver com a igreja? Tudo. O fulano acha que pode ser crente em casa e ele com Deus, não tem que dar contas a ninguém, não tem que viver com ninguém, não tem que lidar com a igreja. É muito mais fácil. Para quem? Para Satanás. Porque Satanás vai-te tentar, vai ganhar muito mais terreno. Pura e simplesmente. E estou a falar com gente salva. Quanto mais com aqueles que creem que são salvos. Mas os salvos são dispersos pelo Espírito Santo para se unirem em comunidades, para servirem uns aos outros, submetendo uns aos outros e submetendo a uma liderança espiritual, lidando com as diferenças uns dos outros. Covid veio trazer um grande impacto nisso. Cada vez mais nós estamos distanciados uns dos outros, se nós não tivermos cuidado, não for o Espírito Santo que nos une, cada vez fica mais fácil você assistir o culto online, no quentinho da sua casa. Aí passa o inverno no quentinho da sua casa assistindo o culto online, chega na primavera, continua no quentinho, que ainda está um pouquinho de frio, aí chega no verão, já nem precisa do culto online. Essa é a realidade, meus irmãos e irmãs, tem acontecido em muitos lugares. Muitas igrejas fecharam durante o Covid para nunca mais reabrirem. Pastores ministrando online. Tá, work remote. Pastor works remote. O pastor trabalha remotamente. Works from home. Trabalha de casa. Que o Senhor tem. Não é piada. Eu conheço, irmãos, eu conheço pastor que trabalha remote. Está a pastorear o rebanho de casa, de longe, fora do estado, inclusive. Eu não sei, irmãos, como é que isso funciona. Como é que é possível tal coisa? Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos. Isto é realidade. Isto é realidade.
Precisamos estar uns com os outros, precisamos viver juntos, precisamos entender que Deus é glorificado na nossa comunhão dos salvos. Na necessidade de estarmos juntos. Nesse âmbito, e para concluir esta secção, Paulo fala-nos e diz nós que somos fortes, note que ele considera-se forte. E você pensa assim, eu sou forte, estou bem, não preciso fazer mais nada. Olha o que diz. Para você que é forte espiritualmente, e eu vou abrir aqui um parênteses, se você não é forte espiritualmente, fortaleça-se e torne-se forte. Você tem tudo o que precisa. Tem Bíblia. Pode orar. Tem igreja onde congregar. Então você pode ser forte, só não é forte se não quer. Paulo diz assim, nós que somos fortes, então se você não é forte, torna-se forte. O que é que você tem que fazer? Suportar as fraquezas dos fracos. Olha como às vezes é entendido. Eu sou fraco na fé, os irmãos fortes têm que me suportar. Até quando é que você vai continuar fraco? Até quando? Uma vez, eu lembro uma vez, eu fiz uma cirurgia, uma hérnia, e não podia levantar nenhum peso, não podia pegar em nada, não? Nada. Minha esposa está-se a rir, que ela sabe como é que isto vai. E eu fui a uma reunião de pastores e eu tinha que apresentar, e tinha que levar o projetor e a mala. Naquele tempo que a gente carregava o projetor com a gente. Olha, aos anos que isso vai, irmãos. Projetor, não é? Hoje a gente cast na televisão, não é? Levava o projetor e era uma mala grande e a minha esposa foi para carregar a mala. Que glorioso momento. Já pensou? Aí eu só fui direitinho, né? E ela ia carregar a mala atrás de mim. Lembro também disto. E chego lá, a reunião de pastores, disse, irmãos, perdoem, minha esposa veio-me ajudar, ela preparar as coisas todas lá, para eu projetar a reunião, e diz assim um pastor para mim, por isso que Jesus perguntou ao cego se ele queria ser curado, não é? Porque na hora que é curado, acabou a mordomia. eu entendi o recado, e pensei assim, deixa ver quanto tempo eu posso arrastar isso. Mas ela estava presente, entendeu? E não funcionou muito bem. Está fraco, torna-se forte. Está doente, vamos tentar curar. Por que é que não fazemos isso com a nossa alma? Está com fraqueza espiritual, irmão? Busque do Senhor, busque a Deus, ore, jejue. Coloque-se diante do Senhor, aprenda a palavra do Senhor, é motivo para vir mais para a igreja. Está vindo ao culto 2 vezes por semana? Está fraco na fé? Vem 5. Não, pode ir 7 até, né? Verdade, meus amados irmãos, está orando 1 hora por dia, mas está fraco na fé, ora 2. Duplica. Está lendo 3 capítulos por dia na nossa leitura. Aproveita, lê o dobro. Acaba nos primeiros 6 meses, lê a segunda vez. A Bíblia num ano. Assim, lê 2 vezes um ano. Se é que está ficando fraco, faça isso. Mas normalmente este versículo é interpretado assim, não, eu estou fraco, os irmãos fortes têm que me suportar. Eles não estão a lidar bem comigo. Não é o que diz o texto. Mas na verdade você que é forte, e aquele que é forte deve se tornar mais forte, ele deve suportar os fracos e não tender a agradar a si mesmo. E meus amados irmãos, isto é lutar contra a cultura, não se agradar a si mesmo. Não buscar a sua satisfação pessoal. Não buscar aquilo que lhe convém a si. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele. Irmãos, agradar o próximo para o bem dele. Não é para que ele fique satisfeito no seu erro, no seu pecado, na sua fraqueza. É para o bem. Às vezes, para o bem uns dos outros, nós precisamos corrigir uns aos outros. Isso não significa que nós estamos desagradando, mas às vezes pode até soar. O sentido aqui é não ofenda o seu irmão. Não diminua o seu irmão. Tu és fraco, também não vais entender mesmo. Não é isso, meus irmãos, mas ao contrário. Mas às vezes precisamos, obviamente, de corrigir a fim de edificar. Para que o outro seja edificado. Para que o outro se torne mais forte. Para que o outro seja tão bem forte. Sabe qual é a nossa tendência? A gente está forte, a gente gosta de olhar ao lado e ver um irmão mais fraco para se sentir mais forte. Pecado, irmãos. A ideia é fortalecermos uns aos outros, edificarmos uns aos outros e todos nos tornarmos fortes. Se até aqui o assunto estava complicado, olhe para o versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim.
Como sempre, Paulo faz isto ao longo da carta de Romanos, múltiplas vezes, você já reparou? Quando ele faz uma exposição complexa, profunda, ele aponta para o exemplo mais alto do próprio Cristo. Agora quem consegue argumentar contra quando o assunto se baseia no próprio Senhor Jesus Cristo? O que é que ele fez? Ele não tentou agradar-se a si mesmo, ele se despiu da sua glória, ele veio em forma humana, ele se entregou no lugar de pecadores. Porque está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Isso está no Salmo 69, 9. Amém? Paulo faz uma referência aqui ao Salmo 69, 9. Versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Paulo acaba de mencionar o versículo 69, 9 do Salmo, e ele volta atrás às Escrituras e diz, a propósito, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que está para trás, ele foi escrito de forma a que foi escrito para nos ensinar. Meus amados irmãos, tem também eu acho que não tem levado a lado nenhum, pelo menos eu não tenho ouvido mais falar sobre isso, mas algumas pessoas aí há um tempo atrás entenderam que o Novo Testamento não é para os nossos dias. Não ouviram isso? Preocupa só com o novo. Preocupa só com o novo. Mentira. É claro que é mentira. Só neste texto aqui, Paulo faz várias referências, vamos ver ao longo do texto, ao Antigo Testamento, e precisamos de entender o Antigo Testamento. O Deus que tirou o povo de Israel da terra do Egito, que fez pesar a sua mão sobre os inimigos do Senhor, que pesou a sua mão sobre o povo dele, que matou e destruiu o povo dele, quando o povo dele pecou contra o Senhor, contra Deus, que levou o povo cativo, que trouxe da terra de volta. É o Deus, nosso Deus, é o Deus a quem nós iremos, diante de quem iremos estar um dia na eternidade. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino. Para quê? Para que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Sabe o que é que tem crente sem esperança? Tem crente desanimado, tem crente que não consegue lidar com as coisas. Porque ele não tem lido as Escrituras. Mas você inventou isso. Não, olha o que o versículo diz isso. Para que você mantenha a sua esperança, para que você seja forte no Senhor, para que você precisa das Escrituras, inclusive as do Antigo Testamento. Você precisa conhecer o Deus das Escrituras. Não é por acaso que nós demoramos quantos meses a estudar os atributos de Deus na nossa igreja? À quarta-feira. Para que nós possamos conhecer o Deus. Possamos ser fortalecidos. Possamos entender. Meu amado irmão, você é bombardeado todo o dia com pensamentos malignos e maus. Onde você estiver, é trabalhar nas notícias. É posts no Facebook, é Instagram para os mais novos. E outras coisas para aí, TikToks, whatever. Você é bombardeado por todo lado. Você é bombardeado com tanto erro. Você ouve tanto erro. Você precisa das Escrituras para que a sua alma seja alimentada, para que a sua mente seja renovada. É neste mesmo livro que nós ouvimos falar sobre a renovação da nossa mente. Ser transformados. Não é uma coisa que aconteceu no passado, é uma coisa que você continua a precisar agora. Debruce nas Escrituras, estuda as Escrituras. Tudo que é escrito foi para ensino, para que por meio da perseverança você tenha ânimo, para que você persevere. Persevere. Tinha dito ao contrário, não foi? Para que você se mantenha firme, para que você fique nos caminhos do Senhor, para que você cresça na fé. Você está a crescer na fé? Quanto é que você cresceu na fé? Você tem ido à balança espiritual? É ao contrário da outra balança, tá? A outra balança você quer que diminua, a espiritual você quer que aumente. Você tem ido à balança espiritual? Quantas vezes você vai à balança espiritual? Às vezes estamos tão preocupados com o nosso peso físico, não é? Que a gente vai à balança todo o tempo, não é? Ver como é que está. Aí quando a gente vê que a balança subiu, a gente, vou ter que, não é? Hoje vou comer menos, hoje. É assim, irmãos? É, não é? É?
E a balança espiritual? Você vai à balança espiritual e diz assim, está fraco, hoje vou-me alimentar melhor. Não fazemos para nós, irmãos. Você não tem balança espiritual? Tem. Tem. É o Espírito Santo que habita em si, que lhe mostra. Coloque-se de joelhos com a palavra de Deus na sua frente, clamando a Deus que lhe mostre o termômetro espiritual da sua alma. Está fraco? Mostrou que está fraco? Fortaleça-se no Senhor, debruça a estudar a palavra do Senhor, anime-se no Senhor, busca Deus. Eu vou ter que andar, que o texto é longo, não é? Nós só estamos cá para trás, não é? O Deus que concede perseverança e ânimo lhe deu um espírito. E olha, irmãos, ao versículo 5: o Deus que concede perseverança e ânimo, Deus que nos concede perseverança e ânimo, que eu venho a falar, que vem das Escrituras, percebe quem é que age através das Escrituras? Deus! Quer conhecer a Deus? Leia o texto sagrado. Tem gente que fica à espera de ouvir uma voz do além. Eis que te digo. Vai para a direita, vai para a esquerda. Tem gente que anda aí na rua, parece zombi, né? Eu estou a seguir o Espírito, né? O Espírito está-me a dizer para ir para lá. Né? Lembra do outro que disse, né? Eu não vou ao culto porque senti de Deus ir fazer evangelismo. Na hora do culto do dia do Senhor. Sentiu nada, mas mentira, sentiu coisa nenhuma. Mentira isso. Então se Deus manda para congregar, é? Se é o dia do Senhor, mas seguem uma voz qualquer que lhes dá na cabeça. Não, meus amados irmãos, o Senhor nos fala através da sua palavra. Procedente das Escrituras, e o Deus concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Um espírito de unidade em Cristo. Irmãos, não há união tão forte como aquela que nós temos em Cristo. É a única que é eterna. Viemos no carro, inclusive, a falar nisso. Os irmãos que nós vamos ver para sempre. Amém. A Rosemia disse amém, mas fez assim para lá para o presbítero Márcio, entendeu? Ela está a pensar. Ai, foi para a irmã, foi para a irmã. Amém, 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 amém. Não, amém. Precisamos de nos unir em Cristo. Estarmos unidos. Meus amados irmãos, o Deus concede perseverança e ânimo, dele um espírito de unidade segundo Cristo. Irmãos, não há unidade como aquela que nós temos em Cristo. E quase que a irmã Rosemia estragava o meu exemplo, mas não. Eu vou continuar. Meus amados irmãos, mais do que a nossa união no sangue físico que nos corre na veia, é a nossa união que a gente tem em Cristo pelo sangue do Cordeiro. Ela é muito mais forte. Ela é muito mais importante. Meus amados, mais do que o sangue que nos corre na veia, é a união da carne, não é? Os dois se tornam uma só carne, sabemos pelas Escrituras. Mas pelo sangue de Cristo é maior ainda. Esta manhã saímos de casa e eu brinquei e disse que a minha esposa era a minha irmã em Cristo. E os meninos começaram a brincar com isso e tal. É verdade. Essa unidade que nós temos vai para além do nosso casamento, é aquela que temos em Cristo, pelo sangue do Cordeiro, que para sempre seremos irmãos. I know it sounds difficult. Eu sei que tem assim um som estranho, mas é verdade, irmãos. Nós só não pensamos muito nisso. Porquê? Porque nós não falamos estas coisas. Nós achamos que é uma coisa qualquer. Nós estamos unidos pelo sangue de Cristo, custou o sangue de Cristo a nossa união. E esse sangue de Cristo, ele é precioso, ele é eterno, ele jamais falhará. Como não viver em unidade hoje? Como não termos tudo conjunto hoje? Como não participarmos desta glória hoje? Esta unidade que nós temos. O Deus concede perseverança e ânimo, dele um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Portanto, aceitem-se uns aos outros. Não é aceitem os erros uns dos outros, não é aceitem o pecado uns dos outros, é aceitem as diferenças uns dos outros. Não tente agradar a si próprio, agrada o seu irmão. O que é que o irmão gosta? Por certo, meus amados irmãos, que quando você for daqui a pouco tomar café, a irmã que preparou o café e as irmãs que preparam o café todas as semanas, elas tentam trazer o melhor para os outros. Eu não penso só nelas. Não penso só com marmitazinha. Penso só com marmita. Para si. Todo mundo sabe o que é marmita. Marmita é aquele trem que você leva só para si, não é?
Que bonito que eu falei trem, não é? Ficou bonito. O presbítero Márcio disse, uai, ele falou trem? Que trem é esse? Não é? Quando a gente faz o café, traz para os outros, para servir os outros. Mesma coisa com todas as outras coisas dentro da casa do Senhor, mas eu acho que o café é daquelas coisas que é mais simbólicas, não é? Prepara. A pessoa que vem limpar, prepara para os outros. A pessoa que vem decorar, decora para os outros. A pensar nos outros. Oh, irmãos, que beleza! E Deus é glorificado nestas coisas. Lhe deu o Espírito de verdade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? No final de todas estas coisas, para quê? É para que Deus seja glorificado na forma como nós temos esta união de um só coração e uma só voz. De uma só forma. Nós glorificamos a Deus em unidade. Perdão. Juntos. Glorificando o nome do Senhor. Você não vem à casa do Senhor para assistir um espetáculo que alguém está a fazer para si, para o entreter. Você vem para glorificar a Deus, você vem para dar glória ao nome do Senhor, em unidade com os seus irmãos, porque há um propósito maior do que você próprio. Portanto, aceitem-se uns aos outros da forma que Cristo os aceitou. Mais uma vez, Paulo leva para o argumento maior, que é o próprio Cristo. Conforme Cristo aceitou, aceita o seu irmão. Às vezes é difícil lidarmos uns com os outros, pensamentos diferentes, formas diferentes de agir. Um gosta de azul, outro gosta de amarelo, outro gosta de verde. Eu sempre ouvi dizer que o amarelo existia para pessoas de mau gosto. É a minha cor preferida. Eu sempre ouvi dizer isso. Mas não é verdade. Não importa qual é a cor que você gosta, não importa qual é o seu desejo pessoal. Entenda que não está a falar aqui de questão doutrinária. Eu prefiro desta maneira, eu prefiro daquela. Não é isso, irmãos. Eu não sei se eu dei este exemplo nas mensagens passadas, mas eu conheci uma igreja que, para agradar a todos, a igreja faz pseudobatismo e credobatismo. A igreja batiza bebés e batiza adultos, conforme você quer. E eu perguntei, batiza por imersão e batiza por expressão, conforme você quiser. E talvez baseado por algumas descobertas do primeiro século, que mostra um batistério nas ruínas em Roma, nas catatumbas em Roma, encontraram um local que dá a ideia que tem um batistério, tipo o nosso. Engraçado que o nosso também é lá embaixo nas catatumbas, não é? Foi por causa disso. E depois tem ao lado uma pia, supostamente é uma pia batismal. Então eles pensam que talvez no primeiro século fazia-se assim. Talvez baseado nessa ideia. Então a igreja faz aquilo que agrada a toda, conforme você quer. Irmãos, não é isso que está a falar o texto. Não é isso que está a falar o texto. O texto está a falar, você chega aqui e o batismo é por imersão. E você põe de lado a sua diferença e participa com alegria da comunhão dos irmãos. É isso que o texto está a falar. Não é inventar coisa em moda para de maneira que todo mundo fica feliz. Um gosta de rock, o outro gosta de hip hop, o outro gosta de folclore. Então a gente vai tocar tudo na igreja. Não, toca uma coisa só. E todo mundo em unidade dá glória a Deus. É esse o sentido aqui do texto. É esse o sentido do texto. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, e já vamos ler. O que é que Paulo está a falar aqui? Paulo lembra aos seus leitores, e a nós hoje, da forma como Cristo se entregou, como Cristo fez, se ele se tornou servo que são da circuncisão dos judeus, por amor à verdade de Deus, porque a promessa era feita para os judeus, mas de tal forma que os gentios, nós, pudéssemos glorificar a Deus pela misericórdia dele. Por outras palavras, Deus cumpriu a sua promessa ao povo de Israel para o povo de Israel fazer uma nação, que é a igreja, que é misturada de judeus e gentios, como um só.
Quebrou a parede de separação que havia no meio e dos dois povos fez um. Diz a Escritura. Amém? O Israel de Deus hoje é a igreja. Nós, tá? A gente está à espera que aconteça não sei o quê. Somos nós. Quando a palavra do Senhor fala em Israel no Novo Testamento, refere-se à igreja. As promessas feitas à igreja. Tem momentos que fala de Israel, no sentido dos judeus por certo, mas quando fala de uma forma global de salvação, é a igreja, judeus e gentios. No nosso caso aqui, todos gentios. Não é? Tem judeu aqui entre nós? Não. Todos gentios. Gentios, como é que a gente aplica isto? Não tem aqui judeus? Tem gentios de locais diferentes. Amém? Bonita a nossa igreja, eu gosto muito disso. Tem gente de todo lugar. É tão interessante. Por isso que a gente pode usar a expressão vamos fazer café para todo mundo. Não é toda a gente. Até porque às vezes o agente nem vem. A gente. Vamos fazer café para todo mundo, porque tem gente de todo mundo. Né? Eu sei que nem é por uma razão, nem é outra. É o jeito, é a forma da gente falar. Né? Vamos fazer café para todos. Assim, essa é a expressão correta, né? Ou então vamos fazer café para nós, né? Sabem, né? A mãe disse ao menino, não se diz a gente, é nós. E ele chegou no local, tinha muita gente, ele disse, olha tantos nós. Então, é para todos. Amém? Esta foi por fora, esta ficava melhor na hora do café, perdão. Então, disse assim, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, conforme está escrito. E ele vai fazer várias referências ao Antigo Testamento, para que seja claro que isto não é uma inovação dele, isto não é uma coisa que ele inventou. Isto é uma realidade que precisamos conhecer. Versículo 9. Por isso eu te louvarei a teus gentios, cantarei louvores ao teu nome. 2 Samuel 22, 50, Salmos 18, 49. Depois ele diz assim. E também diz, cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. Cantem de alegria quem? Os gentios. Nós, com quem? Com o povo dele, que se refere aos judeus. E isso está no Deuteronômio 32, 43. Eu chamei-o prova número 3. Versículo 11. Louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvor a Ele todos os povos, de todos os povos. E eu chamei prova... Não, esta aqui é prova número 3. Salmo 117, 1. Acho que eu já balharei. Não, Salmo 117, 1, exatamente. E por fim, no versículo em Isaías, diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar, quem? Jesus Cristo, sobre os gentios, e estes colocarão nele a sua esperança. Onde é que está a sua esperança? Em Cristo. Onde é que está a esperança dos judeus? Só se estiver em Cristo, irmãos. A esperança do salvo está sempre em Cristo e o ímpio precisa de ter esta esperança em Cristo, seja ele judeu ou gentio. Seja ele português, brasileiro, francês, chinês, seja o que for. E todos os outros, não é? Isaías 11, 10. Recuperei um pouquinho do tempo, queria dedicar algum tempo ao versículo 13, que tem outro texto que eu não queria ler agora. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esta é a conclusão de Paulo deste assunto que ele vem a falar connosco desde o capítulo 14, versículo 1. Ao fim destas mensagens todas que nós temos, gastamos, eu não sei, 4 domingos nisto? Eu acho que gastamos 4 domingos, não foi? 4 nisto. 4 domingos falando nisto. Olha a importância. Olha a longevidade do texto. Só esta mensagem foram 13 versículos. Irmãos, e no final ele faz uma oração no sentido de bênção. Amém? Que o Deus de esperança encha a nós, aqui hoje, a todos os salvos, de todos os lugares,
de toda a alegria. Quando você olha para este texto e você percebe o que Cristo fez, você percebe o gozo e a satisfação de vivermos unidos, você percebe que você, se é fraco, se fortalece, e o forte fortalece o fraco, e que ninguém busca o seu próprio bem, mas busca o bem do seu irmão. Você percebe essa unidade, você se alegra em vir à casa do Senhor. Por isso é que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa pode o alegrar mais? O que é que pode trazer mais gozo? Que local no mundo pode trazer mais gozo à sua alma do que vir à casa do Senhor estar com os seus irmãos? Se há um local no mundo, irmãos, que você tem mais prazer em estar do que na casa do Senhor, está alguma coisa muito errada com a sua fé. E você pode acusar quem você quiser, mas está qualquer coisa muito errada com a sua fé. Grande gozo. Que o Deus de esperança encha de gozo. Olhe para estas palavras, anime-se e você receberá esta alegria, este gozo do Espírito Santo por você ter esta unidade em Cristo com os seus irmãos. Oh, que maravilha! Vai ter culto, que alegria! Vamos estar juntos mais uma vez. Vai ter cafezinho, vai ter estudo bíblico, vai ter reunião de homens, vai ter chá de senhoras, sei lá o que vai ter. Vai ter Bake Sale next week, by the way. Vai ter Bake Sale. Vamos nos alegrar. Evangelismo, próxima semana, né? Próximo sábado. Vamos nos alegrar. Vai ter madeira para parafusar no chão. Vamos nos alegrar. Já não tem. Vai ter as escadas. Vai ter. Você não para. Você pode, não para. Não deixa ninguém parar. Vai ter alegria. Estou a brincar, mas estou a brincar. Graças a Deus pelo serviço do presbítero. Tem paz. Temos paz uns com os outros, além das nossas diferenças. Não gostei muito daquilo, mas não importa, porque é para o bem do meu irmão. Tem de lado. Que Deus de esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, porque a sua confiança está no Senhor. No que Ele fez. Você olha para o seu irmão e percebe que é uma maravilha do Senhor. Eu tenho uma t-shirt de Natal que eu gosto muito. Eu também tenho a Ugly Sweater também, claro, todos têm, né? Mas eu tenho uma t-shirt de Natal que diz: eu sou o milagre de Jesus, alguma coisa assim. Eu gosto tanto da mensagem, porque é verdade, amados irmãos, é um milagre. Você olha para o seu irmão e ele é um milagre. Ou você se alegra no milagre. A gente se alegra quando alguém dá um testemunho de cura, de milagre, de ação sobrenatural do poder de Deus, amém? Sim ou não? Mas quanto mais nos temos que alegrar quando nós olhamos para um irmão e entendemos que ele é um milagre eterno. Você, se for curado de uma enfermidade, saiba que vai morrer na mesma, entendeu? Só não vai ser dessa, porque se Deus curou, curou. Não vai morrer de outra. Vai, amém? Sim ou não? Sim. Mas se a sua alma foi curada, vai ser um milagre eterno. Louvado seja Deus. Nos alegramos nisso. Para que vocês transbordem de esperança. A esperança do salvo é tão grande que ela transborda de tal maneira que todo mundo entendeu. Que nada o abala. Que nada o derruba. A sua fé não é abalada de jeito nenhum. Nada impede você de servir o Senhor. Nada impede você de estar alegre no Senhor. Nada. A sua alma transborda desta esperança. Ela vai para lá do seu entendimento. Ela vai até o céu. E no céu ela continua para sempre. Você diz assim: mas como é possível tal coisa? Como? Não consigo. Oh, meu amado irmão, ainda bem que você não consegue. Porque o texto diz assim: pelo poder do Espírito Santo. É claro que você não consegue. Se você acha que consegue, você vai ser derrubado. Se você acha que você pensa que a força está em si, você não consegue mesmo. Entenda que é pelo poder do Espírito Santo, é sobrenatural. Busca Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Último texto para concluir, tenho 5 minutos. Eu vou ler o texto, mas se o irmão quiser tomar nota ou quiser tentar abrir, João 17, 20 a 21. Oração de Jesus pelos discípulos. Eu gosto tanto deste texto, irmãos. Eu tenho tanto conforto e tanta alegria do Senhor quando eu leio este texto. Ele conforta a minha alma tanto. Especialmente estes 2 versículos. Quando Jesus está a orar por seus discípulos, a oração sacerdotal de Jesus, né? A gente chama assim.
Ele diz assim: minha oração não é somente por eles. Jesus estava a orar por quem? Pelos discípulos, amém? Ele orou pelos discípulos, lembra? No jardim de Getsemane, Jesus orou pelos discípulos, amém? Antes de ele ser crucificado, lembra disso? Sabe o contexto, irmãos? E Jesus diz assim, no meio da oração: minha oração não é apenas por ele. Isto não é o apóstolo Paulo a orar por si, amém, irmãos? Isto é Jesus, aquele que entregou a sua vida. Ele diz assim: não é apenas por eles, pelos 12, ou 11 no momento. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Você crê em Jesus hoje? Jesus orou por si lá. Irmãos, a minha alma se de tanto gozo e conforto, eu podia ficar aqui, garanto, irmãos, 1 hora a pregar neste versículo, só para expressar a minha alegria, e eu não conseguiria. Quer experimentar? Depois do culto inglês. Irmãos, minha oração não é por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio de quê? Da mensagem deles. A mensagem dos apóstolos, que segundo Atos 2,42, o versículo chave, por assim dizer, da nossa igreja, é a mensagem que nós proclamamos, que está a ser proclamada hoje deste púlpito. Por causa desta mensagem, haveriam aqueles, você e eu, que haveríamos de crer neles, nele, e Jesus orou por nós. Dá para entender? Irmãos, é tão grandioso que eu preciso repetir a mim várias vezes, e mesmo assim parece que não entendo. De tão grandioso que é. Para que todos, com o objetivo de que todos sejam unidade entre nós. Como tu, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. A nossa unidade, ela é comparada à própria Trindade. Não é blasfémia, é verdade. Jesus disse isso. A nossa unidade, a unidade entre nós, ela é comparada, ela não é igual, porque a unidade da Trindade é perfeita. E a nossa tem imperfeições porque somos imperfeitos. Mas ela é para ser como, o objetivo é ser como a unidade da Trindade. Por isso é que nós seremos a noiva do Cordeiro. Ou somos a noiva do Cordeiro, preparando-nos para aquele momento especial. Graças a Deus. Como tu sais em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Qual é o resultado? Olha o final. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o cartão de visita da igreja? Para que o mundo entenda que Cristo foi enviado, para que a mensagem do Evangelho seja claramente propagada, a unidade com a qual nós vivemos. Alguém do mundo entra aqui e fica impressionado porque viu Cristo na nossa unidade. Agora me explica, se você é crente online, como é que você consegue? Como é que isso funciona? Oh, amados irmãos. Eu tenho que repetir, eu tenho que ler os 2 versículos outra vez antes de terminar. Minha oração não é apenas por eles. Escute com atenção, irmão. Escute com toda a atenção. Olha a oração de Jesus. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Fique de pé, vamos orar. Amado Deus Salvador nosso, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas esta manhã. Que haja esta unidade em nós. Oh Senhor, após essas várias semanas falando neste assunto, e o Senhor tem tocado as nossas vidas, por certo. Então pedimos que pelo poder do Espírito Santo este seja uma realidade em nós. Oh Pai, que haja tanta unidade entre nós. Que o mundo possa ver essa glória e entender essa mensagem. Oh meu amado Senhor e Salvador, nós te agradecemos, Pai, porque nos concedes sermos Senhor, ajuda-nos a ser verdadeiramente. Ao Senhor daremos a glória, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo, para todo sempre. E todos dizem? Amém. Não pode ficar sentado, amém.